Bom dia, meus irmãos. Aqui é o pastor Marcos falando contigo. Eu quero falar a respeito da Bíblia Sagrada. Tem muita gente que brinca com o Evangelho, entendeu? Tem muita gente que brinca com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é fiel e ela é verdadeira para se cumprir na minha vida, na tua vida, primeiramente, né? Porque Deus ele é fiel e ele é verdadeiro. Eu quero ler aqui a palavra do Senhor. No Evangelho escreveu segundo Mateus, no capítulo 5 e no versículo também 4, que diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Esta é a palavra do Senhor. Só que primeiramente eu quero falar para os irmãos que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Amém, meu irmão? Como que é que conhece a voz do seu pastor? Antigamente, na época de Abraão, né? Na época de Abraão, de Moisés, de Jacó, o que acontecia? Abraão tinha os seus pastores e Ló também, sobrinho de Abraão, também tinha os seus pastores. O que acontecia quando os dois pastores, ou as ovelhas dos pastores, quando os pastores iam levar as ovelhas para beber água, aquelas ovelhas entravam dentro daquele lago lá e virava aquela bagunça, se misturava todas. Aí acontecia que na hora que os pastores de Ló iam chamar as ovelhas dele, ele gritava o nome, por exemplo, vou gritar um nome aqui mais ou menos, por exemplo assim, ele gritava assim: neguinha! O que acontecia? Todas aquelas ovelhas que pertenciam a este pastor, ela olhava para aquele pastor e reconhecia automaticamente, ela reconhecia a voz do pastor dele. Aí ela saía daquela água e ia até os pés daquele pastor. Aí os pastores de Abraão também gritavam um outro nome, por exemplo, Marrom. E as ovelhas que conheciam a voz daquele pastor iam até aquele pastor. Eu quero falar para os irmãos que você conhece a voz de Deus. Você não pode estar comendo, tipo assim, desculpa da expressão de palavra, gato por lebre. Você tem que saber realmente quando é Deus que está falando com você. Você tem que ter ousadia na palavra de Deus, tem que ter um entendimento na palavra de Deus. Você tem que saber interpretar a palavra quando é com você e quando não é com você. Porque você sabe o que você está passando e você sabe quando é Deus que está falando com você. Exato? Correto? Então, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Se você está chorando, meu irmão, você tem que ver o motivo da tua lágrima, você tem que ver o motivo do teu choro. Quando você se chegar até Deus, meu, não fica chorando para os seus vizinhos, não fica chorando para os seus parentes, chora aos pés do Senhor, porque esta lágrima, porque a palavra está dizendo bem-aventurado, você vai analisar a sua lágrima, o motivo que você está chorando, mas só que para Deus não existe isso, não existe motivo, porque a lágrima para Deus, ela tem uma frase. Eu quero deixar essa palavra para você, porque Deus ele é na tua vida. A palavra do Senhor ele é fiel e verdadeira para se cumprir na tua vida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia também, junto comigo, Isaías, no capítulo 22, e também no versículo 22, que nos diz assim a palavra do Senhor. Isaías, no capítulo 22, e também no versículo 22. Eu vou chegar mais perto de você, ó. Porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Deus ele é contigo. Tenha uma boa tarde. Amém. A paz do Senhor.